Então, irmãos, de acordo com aquele trabalho manuscrito que eu elaborei, baseado no trabalho feito pelos irmãos lá de Goiânia, trabalho que me esclareceu muito a respeito do ritmo, principalmente o tempo forte, a batida forte do ritmo, que sempre deve ser no primeiro tempo, de acordo com o que a filha do pastor Zé Fialho explicou. O ritmo tem que ter as batidas fracas, que provocam uma tensão, mas tem que alternar com a batida forte para resolver aquela tensão. Esse é o ritmo que faz bem para a alma, para o corpo e para o espírito. Mas eu não tenho percebido nenhuma tendência nas nossas igrejas em relação ao ritmo pervertido. Mas em todas as igrejas, de um modo geral, há uma tendência a outra coisa que torna-se pior ainda do que o ritmo, que é o volume. Este livro aqui é muito bom, da editora Betânia. Eu quero ler uns trechos pequenos aqui. São pesquisas feitas. Pesquisas revelam que as sementes de trigo germinam mais rápido quando expostas à música. Na experiência realizada no Canadá, elas cresceram 3 vezes mais do que do modo convencional. Alguns gerânios se desenvolveram mais depressa do que outros. Algumas plantas expostas ao rock pesado, tratando do volume, né? Rock pesado, morreram ao fim de 1 mês. Folhagens e plantas que ficam em ambientes com a boa música são mais viçosas e crescem mais. Essa é uma experiência que você mesmo pode fazer em casa. Use o rock, um som bem pesado, num quarto com boa luminosidade, e veja, após um tempo, como as plantinhas começam a murchar. Depois faça a mesma experiência com música suave e você ficará surpreso. Agora aqui, para terminar, aqui nessa página, mais 2 parágrafos. O rock, especialmente, provoca modificação do batimento cardíaco, afeta a digestão e representa um perigo para quem está ao volante. As arruaças e os quebras comuns nos finais dos concertos são evidências claras, noticiadas pela imprensa, da alteração psicossomática, corpo e alma, né? Psicossomática que esse som produz nas pessoas. Um outro escritor faz a seguinte declaração: a música pode positivamente modificar o metabolismo, afetar a energia muscular, elevar ou diminuir a pressão sanguínea e influir na digestão. Bob Larson explica: o hormônio adrenalina é lançado na corrente sanguínea durante o estresse, a ansiedade ou a experiência simulada de submeter-se alguém a um volume anormal de música. Quando isto acontece, o coração bate célere, os vasos sanguíneos se constringem,
dilatam-se as pupilas, empalidece a pele, e não raro o estômago, os intestinos e o esôfago são tomados de espasmos. Quando o volume é prolongado, os batimentos cardíacos tornam-se irregulares. Revolução, Ministério do Louvor, Revolução na Vida da Igreja, editora Betânia, em Belo Horizonte. Revolução na Vida da Igreja. Irmãos, bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava mais cedo orando aqui e Deus mudou um pouco o rumo da minha reflexão com os irmãos a respeito de música. É um assunto delicado porque nem todo mundo tem conhecimento, né, profundo de música. Só que tem uma coisa, o ser humano intuitivamente ele tem percepção. Os irmãos não precisam de conhecer a parte estrutural da música para saber o que é uma música boa, o que é uma música ruim. E nós temos um campo vasto. Na época que o irmão Brana estava ainda pregando, o que realmente perturbava, musicalmente falando, naqueles dias, era o rock and roll, que foi uma fusão de alguns estilos que tinha dos anos 30, começou com Glenn Miller nos anos 20, que foi o primeiro ritmo swingado que foi tocado. Era uma banda, aqui em Minas Gerais se chama banda de música, né? É uma orquestra de metais que executava. Então, o pastor leu no livro ali, a sucessão ininterrupta de notas, ela cria um comportamento diferente no ser humano, porque o nosso corpo tem ritmo. As nossas batidas cardíacas, ela é ritmada, ela não é... Aliás, quem tem problema, acho que é arritmia, que chama, é o coração que fica fora do ritmo, fora do tempo. Então, só que tem muitas outras coisas que têm entrado no meio cristão, talvez, principalmente no meio o mundo evangélico dos denominacionais, que é perversão e que hoje está vestido de formas assim, de aparência muito sensíveis, e na verdade ela tem uma origem ruim. Agora, nós não temos que hoje ser taxativos e falar, não, o filtro tem que ser assim. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, como diz as Escrituras. Como nós falamos ontem, eu acredito que é uma evolução, assim como na vida espiritual. O intuito meu e de todos os irmãos cooperadores, músicos, que seja de adorar o Senhor com o melhor que nós podemos oferecer. Seja o louvor cantado, o instrumental, e que seja de forma sincera. Então Deus com certeza vai te dar esclarecimento, Ele vai conduzir você a acertar o máximo possível, porque o mundo é um dos maiores poderes que rege o planeta, é o poder da música. Imagina um filme sem trilha sonora. Os irmãos já perceberam que não tem... Se você está assistindo um filme, de acordo com a cena, se tem um suspense, eles colocam um efeito musical para fazer um suspense. Se é uma coisa alegre, coloca uma frase alegre. A música é um poder muito grande no planeta. Eu acredito que um dos maiores, talvez. E por causa dela, nós temos muitos problemas, até de saúde, inconscientemente. Então, o que eu queria falar, eu vou dar alguns tópicos aqui. Que tempo que nós teria, pastor, disponível? Fica mais ou menos livre? Para mim poder fazer o fechamento, porque abre muitos leques, né? Qualquer um dos assuntos. Então, o poder oculto da música. O ponto forte do poder oculto da música é a influência. Nós sabemos que no dia do nosso nascimento, nós já temos toda a influência do que está acontecendo no sistema, no planeta. O bebê, no ventre da mãe,
o cotidiano da mãe ali, o ambiente de festas, música, aquilo já está afetando ele. Então, inconscientemente, todos nós carregamos uma raiz de iniquidade. Falando da música, todos, dentro de cada um de nós, os irmãos estão entendendo, inconscientemente, nós temos uma raiz de iniquidade. Você pode ver que cada um aqui tem um gosto particular de música. Cada um tem um gosto. Eu gosto, muitos falam, eu gosto de música clássica, mas às vezes ele nem sabe o que é música clássica, né? Mas antes de começar isso, os irmãos me permitiriam ficar sentado? Pode ser, pastor? Com licença, então. Eu gostaria de nós falarmos sobre isso, mas assim, colocar a mensagem do profeta e a Bíblia, porque o objetivo é esse, é espiritual, né? O objetivo isso aqui não é uma aula de música, né? É uma adoração, é um culto. Então, na mensagem A Lei Tendo uma Sombra, parágrafo 10, Mombrana diz o seguinte: eu realmente amo cantar hinos, sei que todos gostamos. Quantos sabem qual é a ordem da batalha para o Senhor? Ele pergunta. Eu vou só repetir isso aqui, eu quero que os irmãos músicos prestem bem atenção nas palavras do profeta. Quantos sabem qual é a ordem da batalha para o Senhor? Perdão, de batalhar para o Senhor? Você sabe qual é a primeira coisa que acontecia antes da batalha? Cantores e músicos iam diante cantando, não chorando e lamentando. Eles iam cantando, então depois deles vinha a arca do concerto. Então eles iam depois da arca, ponto final. Então eles iam depois da arca. E então depois disto vinham os guerreiros. Então esta é uma boa coisa. É uma ordem muito bíblica para um culto religioso. A primeira coisa, a música. Então a palavra depois da batalha. Então isto tudo são ordenanças do Senhor. São as palavras do profeta na mensagem A Lei Tendo uma Sombra, parágrafo 10. Nós não ostentamos e nem sustentamos a ideia de que a música ela é o principal na igreja. Nós sabemos que o principal é a palavra. Mas também sabemos que é um ministério que ele é o único ministério que terá continuidade. Porque depois da vinda do Senhor, né, pastor, não vai ter mais pregação, evangelismo, não vai mais precisar disso. Mas o louvor, ele é eterno. Assim diz as Escrituras. E qual que seria a forma desse louvor perpetuar? Seria o verdadeiro louvor, o perfeito louvor. Agora, o que prova, meu irmão, que você tem isso, é que um dia você aceitou o batismo em nome do Senhor Jesus, você creu na palavra que Jesus trouxe através de um profeta. Isso nos vai conduzir ao perfeito louvor. Então, entrando aqui já nos detalhes aqui, alguns livros de noções elementares de música tem como base a primeira lição uma pergunta: o que é música? Por gentileza, alguém poderia responder para mim o que é música? Alguém mais sabe, por favor? O irmão Marcinho já... Um dos livros escrito por Maria Luísa Prioli diz assim, que é a arte de manifestar os diversos afetos à nossa alma. Presta bem atenção nesses detalhes, porque esses são os detalhes que nós vamos tratar. São a arte de manifestar diversos afetos à nossa alma mediante o som, né? Então, tem algumas outras formas de falar, mas o resultado é esse. Então, se é a arte de manifestar diversos afetos à alma, nós sabemos que a música, ela mexe com a alma. O conhecimento, irmãos, de música, ele só dá base para a questão de você tocar, cantar. Agora, a verdadeira consciência da música, ela é aquilo que o profeta falou. Me diga que tipo de música que você ouve, não é isso? Eu não vou falar o parágrafo inteiro, mas é exatamente isso. Que formação musical nós temos dentro de nós.
Então, no poder oculto da música, o que acontece? Tem também, irmãos, um tratado, um livro em inglês que tem esse nome, tá? Eu não tirei nada dele, mas o título eu achei interessante. O poder oculto da música. Eu posso, depois, com mais propriedade, tentar passar para os irmãos. Apesar que lá fala mais de música erudita, comparando a música popular. A consciência, aliás, a inconsciência da música é que reflete o perigo para nós. Às vezes, não desconsiderando nada do que já foi estudado até hoje, né, com vários irmãos, eu li há muitos anos atrás a matéria da irmã Rebeca Brana, que nós temos que levar em consideração uma coisa, que o profeta, na época dele, ele falaria hoje do mesmo jeito que o ritmo de Elvis Presley era inspirado das profundezas do inferno. Ele falaria do mesmo jeito, mas ele falaria assim, que os cantores sertanejos de hoje estariam em porção dobrada. Porque a perversão chegou a tal ponto que mora o perigo aí. Nós consumimos coisas, inconscientemente, que veio de origem muito terríveis, muito ruim. Nós temos uns estilos, nós temos gênero, agora é que eu vou introduzir o primeiro item. Nós temos gênero, certo? O que é um gênero? O gênero do rock. Tem pop rock, hard rock, rock and roll, boogie-woogie, twist, vários estilos que faz parte do gênero do rock. Do sertanejo, nós temos a famosa guarânia, bem conhecida dos crentes, né? Tem muitos hinos em ritmo de guarânia, polca paraguaia, diversos ritmos. Então, o gênero do rock, ele não está tanto, como o pastor falou, ele não está tanto dentro das igrejas. Pelo menos dentro da mensagem eu nunca vi, para ser sincero. É lógico que no mundo por aí fora, as denominações, eles adotaram tudo que o diabo ofereceu através desses estilos, eles adotaram tudo e querem mais ainda, né? Mas o que acontece? Nós temos também um estilo de música muito apreciado pelos os cristãos, que é a New Age, que é um estilo de música de meditação, que é uma música que traz assim uma paz, que também vários autores, várias gravações são de pessoas. Aliás, o estilo, origem, ele descende de esoterismo, de templos budistas, né? Então, são vários segmentos que formam esses estilos. A música sertaneja não é música cristã. Tem muita gente que defende, não, cantando sertanejo, então nós estamos fazendo um louvor correto. Não. O sertanejo, é claro, irmãos, que dentro de cada gênero, cada estilo desse, tem um ritmo que é mais comportado que o outro. Mas não tem como reciclar. Não tem. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Dentro da música sertaneja, o ritmo sertanejo, principalmente o nosso brasileiro, é um dos mais... A letra sertaneja é a mais impura, é a mais suja que tem no planeta Terra, é a nossa brasileira. E, curiosamente, um dia desse eu comentei com o pastor Zito. Um dos ritmos mais usados no sertanejo, que é o cururu, é um ritmo que foi criado exclusivamente para adorar uma imagem aqui no interior de São Paulo, que foi criado em 1870. O cururu é um ritmo que foi criado na Igreja Católica para uma santa, que não é Santa Cecília, que eu não sei qual que é essa santa, que fazia roda de violeiros. A roda de violeiros participava desse evento, então eles criaram esse ritmo, que é o cururu, que é um ritmo até bonito. Pois não, pastor? Tem. Eu só quero ir um pouquinho mais, pastor, aí eu vou mostrar alguma coisa. Eu escrevi umas coisas aqui, deixa eu dar só uma olhada, por favor. A música tocada. Então, irmãos, nós nascemos com uma raiz de iniquidade, nós sabemos disso. E essa música, a música que
os irmãos ouviram quando estava no ventre da mãe, ou que cresceu ouvindo, mesmo que você não tocou ou não participou disso, isso está no inconsciente seu. Aí nós temos que ter uma solução no final para isso. Qual que é a solução? O Espírito Santo, não tem outro jeito. Porque, do contrário, nós vamos ficar só em teoria, em conhecimento musical e nada para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele tem que fazer em nós uma mudança. Por quê? Nós oferecemos a palavra, os irmãos concordam que a palavra que o profeta trouxe, ela não é uma palavra reciclada. O mundo religioso reciclou a palavra de Deus, pegou uma parte da Escritura e montou uma coisa, aí saiu um credo daqui, outro dali, não é assim? Isso aqui é a mesma coisa, meus irmãos. A música também ela pode ser reciclada. E tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que defendem, não, irmãos, o que tem? Tem nada a ver, se é para louvar o Senhor, se está falando aqui que Jesus é Deus, o que tem a gente cantar isso? Eu conversando com um irmão outro dia, ele me fez lembrar de uma coisa que me chamou muita atenção. O diabo citou a palavra para Jesus lá no Monte da Tentação, Jesus não aceitou não, ele citou a Bíblia para ele. Por que Jesus não aceitou? A fonte era errada, a fonte vinha de Satanás. Não é verdade? Ele falou, não, transforma as pedras em pães. Aí Jesus falou, não é só de pão vive o homem. Ah, mas se você pular daqui, os anjos darão ordem a teu respeito. Os irmãos estão entendendo a seriedade que é isto? Então, o que acontece, irmãos? Isso é um ministério. Uma vez, descontraídamente, em Goiânia, eu mais o pastor Joaquim, conversando sobre isso. Eu sou muito amigo do irmão Neto, desde criança, e nós, no assunto de música, ele falou, o irmão entende que isso é um ministério? Eu falei, entendo, pastor. Eu entendo que isso é um ministério. Agora, a forma que é elegida, né, que os irmãos começam a tocar na igreja, às vezes, assim como qualquer outra, é uma eleição, irmão, se você toca, vem participar disso aqui e tal. Só que eu levo isso aqui muito a sério. Muito a sério. Eu tenho 15 anos que eu estou, né, como ovelha do pastor Zito aqui em Congonhal. Mas sirvo o Senhor desde os 5 anos de idade. Quando eu morei em Patrocínio, eu fui membro do pastor Dimar, foi ele que me batizou. Na época, a coisa era tão severa que até um final de semana que a gente ia viajar, a gente tinha que fazer uma escala para não deixar o ministério do louvor. Ah, não, cadê o irmão? O irmão hoje não está. É uma situação, por uma questão de consideração. Isso aqui é a palavra de Deus, é culto, é louvor, é adoração. Não é verdade? Agora, irmãos, voltando agora no que o pastor pediu, dos estilos. O boogie-woogie, eu vou dar uma passada rapidinha neles, porque é muita coisa, senão nós não vamos chegar ao final. O boogie-woogie, na verdade, é o ritmo que trouxe o sucesso para Elvis Presley, os Beatles. Não foi o rock and roll. Que na verdade, os músicos, os irmãos contrabaixistas sabem disso. Existe uma linguagem técnica que chama linha de baixo. O contrabaixo ele faz a estruturação da música, porque ele é um instrumento grave. Então ele dá aquele apoio. Essa linha grave nós chamamos de sustentação. Então, não é só o rock. Qualquer ritmo que tenha os sons sucessivos, um após outro, é a melodia. A combinação de valores, de tempos, é o ritmo. E os acordes é a harmonia, que são os 3 elementos da música: melodia, ritmo e harmonia. Mas nesses 3 elementos, a harmonia verdadeira, não falando de acordes, a harmonia entre os 3, é que nós vamos ter um efeito musical satisfatório. Então, eu vou mostrar para os irmãos um pouquinho, talvez uns 4 compassos só. Eu, sinceramente, me sinto constrangido em ter que tocar esse tipo de coisa aqui. Mas nós estamos fazendo isso para crescimento, eu acredito, e em adoração ao Senhor.
E antes disso, os irmãos permitindo, eu gostaria de fazer uma oração para a gente introduzir então essa parte, tá bom? Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, não trazendo sabedoria humana, meu Deus, porque ela não serve para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é simples, meu Pai. Não tem nada extraordinário para oferecer para os meus irmãos. Eu não sou uma pessoa capacitada, meu Deus, para ensinar ninguém. Mas isso que eu adquiri foi o Senhor que me deu. Então eu gostaria de honrar o Senhor, juntamente com meus irmãos, aprendendo um pouco disso, meu Deus. Eu creio que isso foi uma oportunidade que os músicos almejou muito, meu Deus. Ter uma oportunidade de poder tratar um pouquinho de nossos assuntos, porque fazemos parte do quíntuplo de Efésios, meu Deus, eu sei disso, meu Pai. Então pedimos ao Senhor a Tua direção, meu Pai, que nenhuma vaidade, que nenhum espírito, se o Satanás tenta fazer alguma coisa nesse momento, Senhor, que o Senhor frustra todos os seus planos, e que o Teu Espírito não retira do nosso meio, Senhor, para que estejamos cheios do Teu amor, Senhor, do amor divino, e honrar o Senhor com aquilo que vai ser feito aqui. No nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Amém. Eu gostaria que um dos irmãos depois segurasse o microfone para mim. Acho que não está ligado. Irmãos, isso aqui não é um recital, tá? É uma forma simples que eu vou mostrar. E então, só para os irmãos, o pastor Zito já tinha me falado que gostaria que eu demonstrasse alguns estilos para mostrar. Só que isso, meus irmãos, não vai resolver o problema, entendeu? O que vai resolver o problema é nós começar agora a observar essas coisas que nós falamos no começo, ver a origem. Antes de eu tocar aqui, os irmãos lembram de um hino que fez muito sucesso no nosso meio, que é o Escudo. Os irmãos lembram disso? Alguém sabe cantar ele aqui, um trechinho? Por favor? Por gentileza, irmão. O pastor Isaac. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Isso. Aí Tá. vai. Esse hino, então, todo mundo lembra dele. Isso é uma música, irmãos, do Templo do Rock, do Bee Gees, que é uma música... Essa realmente é um rock. Olha para os irmãos verem como me engana. É um ritmo que... aparentemente, muito santo, né? Só que, por quê? Ela é de um gênero do rock. Nós vamos chamar na linguagem brasileira um rock romântico. Os irmãos, tem música de Elvis Presley que as pessoas ouvem e confundem com hinos. Porque ele gravou vários hinos, mas tem muitas músicas deles que eles confundem com hino. Esse é um, que na verdade, grupos musicais brasileiros fizeram versões. A versão, irmão, é um pensamento do irmão Carlos. A versão, eu acho que ela é parente da personificação. Porque o Senhor Jesus, tudo que Ele nos dá é maná do dia. Então nós não precisamos de pegar coisas que o mundo criou para adorar a Satanás e falar, vamos então fazer uma letra evangélica porque a música é bonita e vamos cantar. Agora, meus irmãos, ninguém pecou em cantar esse hino. Sabe por quê? Porque você não tem consciência disso. Nós temos que levar em consideração isso, levar a sério isso. Se você não tem consciência que aquilo tem um espírito errado, se você está o profeta, quando alguém criticou aquela irmã do piano lá, ele disse, irmã, a diferença, ela realmente está usando uma saia curta. A diferença é que o espírito dela é um e a outra que estava criticando podia enfrentar uma serra circular. Então, nós não vamos fazer uma revolução. Eu peço aos irmãos que tenham responsabilidade com isso. Depois da nossa reunião, não vamos começar então a fazer revolução. Não, então, isso aqui é pecado, isso aqui não pode. Não é bem assim.
A coisa é como nós falamos, o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é a única coisa que nós não podemos ficar sem é o Espírito Santo. Não é o que nós aprendemos? Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir a um perfeito louvor. Eu sempre gosto de estimular os irmãos que compõem a exercitar esse ministério, de compor. Já pensou, o irmão Donizete tem vários hinos, o irmão Humberto de Goiânia tem vários, e vocês veem quando um hino bate com a mensagem do profeta, não é notável? Já deu para perceber quando você escuta uma letra que aquilo acalha com aquilo que a gente vive? Que maravilha! E a linguagem denominacional, eu estou falando isso, irmãos, porque eu trabalho com arranjo, gravo nos estúdios por aí, o que eu tenho tido muito problema. Às vezes eu ligo para os meus irmãos, amigos, e falo, o que eu faço numa situação dessa? Porque eu estou preferindo gravar a dupla sertaneja, fazer o arranjo para ele, do que os evangélicos, por causa das coisas que eles fazem, entendeu? E a gente sabe que é contra a palavra de Deus. Estão fazendo uma obra para Deus contra a vontade dele. Então, o que acontece? Essa responsabilidade, se no ministério, vou dar exemplo à nossa igreja, em Congonhal, o pastor Zizito, nós temos o privilégio, ele é músico, né? Nem todos os pastores são músicos, mas assim, nós temos que ter uma consciência, os irmãos que ministram o trabalho na igreja da música, tem que ter uma consciência que é de responsabilidade dele, saber também o que ele está levando de louvor, porque não é responsabilidade, se o senhor não tem conhecimento, se o pastor não tem conhecimento, mas o irmão, se tem um líder, esse líder não tem que saber teoria musical, não tem que saber ler partitura, entendeu? Concorda isso, irmãos? Ele não tem que conhecer isso, mas eu tenho certeza que se ele está ali naquela posição, é porque ele tem o Espírito Santo, e com o Espírito Santo não tem como dar errado. Os irmãos concordam com isso? Então, irmãos, o boogie-woogie, que é esse ritmo, ó, ele é as 4 primeiras notas, ó, 2, 3, 4, até aí o ouvido assimila perfeitamente, só que ele é numa sequência ininterrupta e sem a acentuação do compasso, porque o compasso, por causa do coração nosso, é só por causa dele, que num compasso 4x4, quem não entende o que é 4x4, não se preocupe com isso. Compasso é apenas um reloginho que marca o andamento. Quando a gente sai andando, tem uma pessoa andando mais rápido, a gente não acompanha ele, aquilo é um compasso, você acompanhou ele, você ajustou o seu andamento com ele. Então veja bem, num compasso 4x4, 1, 2, 3, 4. Se eu fizesse 1, 2, 3, 4, daria sequência numérica. Para ser um compasso, ele tem que ter aquilo que as irmãs escreveu, ele tem que ter um repouso. 1, 2, 3, o soldado marcha. 1, 2, 1, 2. Isso é um compasso, né? 3, exatamente. Então, nesse mesmo compasso, porque alguns irmãos fizeram confusão, mas então o compasso 4x4 é errado. Irmãos, compasso, presta bem atenção, não tem nada a ver com isso. A irmã Rebeca Brana não falou isso não, certo? A música nos Estados Unidos, ela está 200 anos na nossa frente, a forma didática. A gente dá aula nos conservatórios, eu estudei um material da Berkeley, que é uma das escolas mais famosa do mundo, que é nos Estados Unidos, a respeito da linguagem musical. Eles estão muito na frente nossa. Então, eu acredito que a época da irmã Rebeca, eu acredito que tem o quê? Uns 15 anos que ela escreveu aquele material, ou talvez um pouco mais. Ela esclareceu isso. Aí muita gente já fala, mas então é o compasso, é o 2x4. Nada a ver, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais rápido, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Se isso for acelerado e eu não repetir, os irmãos vão entender, ó. Ó. Isso é boogie-woogie, é rock and roll, é a mesma coisa. A diferença é isso, rock and roll. É só pequenos desenhos. Aí eu vou mostrar para os irmãos hinos que nós cantamos aqui. Soldados somos de Jesus.
que também é ritmo de outras músicas terríveis por aí. Mas é gênero. O gênero traz a marca dele. Não tem como você confundir o gênero. Por exemplo, isso, o que faz no corpo humano? O ritmo do corpo humano, a partir das 8 primeiras notas, isso é científico, está escrito. A partir das 8 primeiras notas, ele já se perde, ele dispersa. Tenta, irmãos, assimilar o tempo. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Todo mundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já perdeu, né? Por quê? Porque ele não dá espaço para você sentir o coração é o compasso. Tá, irmãos? Vamos criar uma linguagem. O coração é o compasso da música. Por quê? Você tem um ritmo. E outra coisa, irmãos, a nossa batida cardíaca, de acordo com o ritmo da música, ela muda. Quem me dera eu tivesse lembrado, a gente pudesse ter trazido um material para um aparelho para fazer isso aqui, né? Se a gente canta o hino, mas naquela tristeza, seu coração vai quase parar, dá sufoco, é verdade, entendeu? Mas se você cantar agitado também, a hora que você terminar, porque é um esforço físico, acelera a circulação, tudo muda. Então, esses ritmos que o diabo aperfeiçoou para primeira coisa que ele estraga é a parte física, o templo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. A primeira coisa, o pastor acabou de ler ali que ele afeta o intestino, os rins. Esses ritmos faz parte dos 3 planos de Satanás: matar, roubar e destruir. Ele é a destruição. Por quê? Porque ele não tem. Aí, irmãos, nós temos um sistema em nós. Eu acredito que eu vou tentar usar as palavras mais adequadas, mas não é mista essa reunião, não, né? Acho que tem irmãs aqui? Tem? Então tá. Nós temos no sistema nosso a parte sensual do ser humano, ela é ativada pelo lado esquerdo. Os irmãos percebem que esquerda e direita, a direita, com exceção de quem é canhoto, né? Mas a direita é a mão forte e a esquerda ela tem menos domínio, porque ela é sensível, é a parte da sensibilidade. A sensibilidade, ela é onde ativa o sistema sensual do ser. Por exemplo, irmãos, a escala menor. Percebe que ela é bem mais, vamos chamar de masculino e feminino, ó. A escala maior, ela é mais ativa, concorda? Até em orquestração a gente chama isso de ativo mesmo e passivo. É uma linguagem que é chamada dessa forma. Por quê? Porque ela para descontrairmos, existe a noite feliz, que é, e a noite infeliz, que é, dá uma tristeza, ó. Ela é em menor, ó. Noite feliz, noite feliz. Os irmãos conseguiram perceber essa diferença? Estão voltando ao boogie-woogie. Se caso eu der uma dispersada, alguém, por favor, irmão Marcinho é meu auxiliar, ele me ajuda, tá, irmão Marcinho? Voltando, esse ritmo, irmão, ó, ele pega para os músicos uma terça menor e depois uma terça maior, entendeu? Regra musical nenhuma teria isso. Então ele faz, joga primeiro na sensibilidade, depois ele joga na parte ativa. Então ele... Essa vontade que dá de dançar e essa coisa é exatamente esse efeito, que está em vários ritmos, tá, irmãos? Não está só nisso. Então, ó, o blues, ó, é uma coisa torta, mas ele trabalha exatamente nisso. Só que o blues,
ele é afro, né? Ele era música nos Estados Unidos em 1800 até 1930, eram os cristãos que cantavam blues. Muita gente fala o rock and roll nasceu do blues. Não, o rock and roll nasceu do swing que Glenn Miller criou. O swing que é esse boogie-woogie, que é o mesmo twist, só muda a parte. Depois os irmãos vão tocar comigo alguma coisa, os irmãos vão entender melhor. Agora, irmãos, associado ao que o pastor Zito falou, o volume, nós vamos ter, então, um descontrole total do corpo humano. Eu vou dar um pouquinho de volume, vai perturbar, tá? Mas é proposital. Por gentileza, irmão. Então, ó. Isso é horrível, é terrível para nós, né? Só que quem está ungido com esse espírito, aí ele entra nessa atmosfera, ele contorce, ele pula e chacoalha o cabelo, e o espírito disso traz o kit completo, né? Toda aqueles ferrolhos, tatuagem, é uma coisa do demônio, como o profeta diz, da profundeza do inferno, certo? Agora, irmãos, esse ritmo não está dentro das igrejas. Eu tenho certeza que lá no campo, aqui na igreja do pastor Cleomar, do pastor Adil, nem lá conosco, ninguém está tocando boogie-woogie, tocando esses ritmos. Mas aí, desses estilos, desse mesmo gênero, chegou a vários ritmos de rock em 6/8, que é um compasso que é mais usado nos hinos, inclusive Sossegai. Que é um hino maravilhoso, que faz parte dos antiquados hinos que o profeta falou. Mas nesse ritmo tem muito rock, ó. Seis por 8, muito usado por ABBA, vários grupos famosos aí. E eu confesso para os irmãos uma coisa: o meu conhecimento desses grupos, graças a Deus, foi fora de casa. Eu nunca comprei, nunca tive isso, nunca tive um CD desse, graças a Deus. Tá, eu vou, depois, permitindo, eu vou falar sobre isso. Só repetindo, irmão Carlos, para ficar gravado. A sua experiência, que eu tive a oportunidade de conhecer em poucos anos de convívio, que mesmo você sendo um maestro bem sucedido no meio da música, fazendo vários, inúmeros trabalhos, tanto para evangélicos como para o público mundano, dentro da sua casa nunca entrou um CD, uma música desse tipo pervertido, nem mesmo evangélico, que eu dei testemunho com ele em São Paulo. A gente foi na Conde Sarzedas, e foi o primeiro CD que você comprou, que foi... É verdade, irmão. Essa honra eu dou ao Senhor Jesus Cristo, né? Os irmãos, eu não me vanglorio com isso, mas a primeira vez na minha vida que eu saí para comprar um CD, o irmão Marcinho estava comigo, fui na Conde Sarzeda, comprei um CD do Oséias de Paula e acho que uns 2 instrumental do Paulo Campos, que eu toco guitarra havaiana, eu queria. Mas assim, passei por tudo isso, né? Passei de forma profissional, que aliás eu sofri muito. Uma vez eu morei em Goiânia uns meses e eu entrava em desespero. O pastor Zé Berto conversava muito com ele, eu falava: meu Deus, eu sou um maestro, eu tenho que fazer arranjo para esse povo, e como é que eu... irmãos, honestamente, eu falei: Senhor, se realmente o Senhor tem uma outra coisa para mim, eu largo isso tudo. Mas hoje eu entendo que, de uma certa forma, Deus me conservou com a música para a obra dele, com a minha humildade. Lá não tem nada de grande, não tem nada de extraordinário. Aliás, eu nem gosto de fazer isso. Eu fico muito constrangido, às vezes, quando os irmãos acham que eu vou dar um show, né? Eu não tenho essa... Eu tenho vergonha, sinceramente. Eu não gostaria de fazer isso, né? Por quê? Porque eu acho que depois que a gente converte, né, nessas coisas, a gente começa a entender o real sentido disso.
E o louvor, irmãos, ele não é nada mais do que aquilo que o profeta falou, ele prepara o terreno, né? Aí a palavra vem, aí é a plenitude de tudo. Então, nós fazemos o louvor, eu acredito que os meus irmãos músicos todos fazem isso por amor ao Senhor Jesus Cristo e estão dispostos a crescer, né, dessa forma. A Bíblia fala que a gente deve tocar bem com júbilo, né? E não é de qualquer jeito. O senhor ontem se referiu, faça o melhor para Deus, faça bem feito. Então vamos fazer bem feito, ter instrumentos de qualidade, ter boas coisas e fazer o melhor para Deus dessa forma, né? Irmãos, retomando, para fechar a parte do rock, para a gente entrar no outro gênero, esses estilos que hoje a música eletrônica, os irmãos percebem, eu anotei aqui, só um minutinho, por favor. A música eletrônica, esse distúrbio que está dando agora no trânsito, que os policiais não estão conseguindo assegurar eu não sei nem como é que chama essa classe de gente. Esses que saem dando cavalo de pau, com aquele som extremamente alto. Lá dentro da casa da gente, a gente fica perturbado. Você imagina lá dentro do carro dele. É outra prova desse ritmo ininterrupto. Ele tem uma peça, um bumbo, que é a caixa mais grave de percussão, que ela é os irmãos já devem ter. Toda música eletrônica tem isso. Tum, tum, tum. Se tirar aquilo, irmãos, é vergonhoso o que sobra, né? Sobram umas coisas, umas risadinhas, umas coisas muito estranhas. Então aquilo é exatamente. Eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma gravação uma vez e eu, com todo respeito, meus irmãos carioca, né? Mas assim, eu nunca vi um lugar que Satanás. O pastor Luiz Mendes uma vez falou que o quartel-general de Satanás é Rio de Janeiro. Porque de lá saem essas coisas, o funk do morro, esses ritmos aí, tudo veio de lá mesmo. Então, um maestro falou para mim, falou, olha, o segredo de você fazer música eletrônica, isso eu não faço, graças a Deus, essas coisas eu não mexo. E ele falou, o segredo de você fazer é você usar um bumbo super grave e um mais agudo para você fazer a resposta. O resto, qualquer coisa que você fizer, dá certo. Então não é música, né? Realmente é um lixo. E é isso que está deixando esses rapazes bater o carro aí na rua, matando vidas inocentes, que ele sai com aquilo treme até ouvir. Aquilo é terrível aquilo. E eles estão lá dentro. Isso é pior do que a droga, irmãos. O efeito, segundo o que eu já tive conhecimento, o efeito de um cigarro de maconha, ele só causa uma sonolência na pessoa e causa uma certa timidez. Esse tipo de música, ele encoraja a pessoa, tira dele todo inibido, não fica inibido com nada. Qualquer coisa, se ele falar em matar, ele topa, qualquer coisa. Isso é pior do que droga. Só que eles, além de fazer isso, eles fazem drogada ainda, né? Então, é completamente inconsciente. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Esses ritmos elaborados dessa forma realmente não está aqui. Só que a raiz deles entrou vários ritmos que no Brasil é chamado de ritmos românticos. Romântico porque é lento, porque dá um ar assim de paz, né? Como exemplo, só que vestido de pele de ovelha, né? Não tem nada. Então, irmãos, por quê? Se nós não tivermos o discernimento do Espírito Santo, nós não vamos conseguir distinguir essas coisas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Realmente, verdadeiramente, esse ritmo não está no nosso meio. Mas eu pergunto a vocês, agora para os músicos, o hino que você canta, né?
que você ouve. Você não aprende um hino, como é que chama? Por telepatia. Você tem que ouvir ele. Com certeza é algum CD que você comprou, ganhou, alguém te mandou. Então, irmãos, não é difícil perceber isso não. Porque isso tem que ter uma origem. Igual o pastor Valtair cantou para nós ali esse hino, o escudo. Alguém trouxe esse hino até a um irmão daqui que canta ele de uma forma que não pervertida, né, dessa forma. Só que ele, antes de chegar esse irmão, ele veio de algum lugar. De onde que ele veio? Nós sabemos, eu até gostaria que o pastor Zita ou o senhor me ajudasse. A Bíblia fala que se precisasse, Deus transformaria pedras em filhos de Abraão, é isso? Eu creio nisso aí. Isso aí é a maior verdade. Só que, irmãos, nós também sabemos que quando viesse o que era perfeito, o que era em parte seria aniquilado, não é verdade? Porque se na música, eu me refiro a isso aí com todo respeito, há muitos irmãos músicos que a gente conversa aí, vocês falam, não, mas a música, se ela é feita num bom espírito, não, se ela é feita num bom espírito e você não tem consciência daquilo, realmente ela não tem problema nenhum. Ela não vai fazer mal para ninguém. Aí nós temos exemplos, irmãos, do continente africano, mesmo na América do Norte, que tem seus diversos estilos, como o country. O country, irmãos, não é muito diferente do rock and roll, não, a levada, né? Aquele estilo. O irmão Brana cantava isso. Esses hinos que estavam tocando aqui hoje, depois, se for possível, eu vou pedir o irmão para rodar um deles e eu vou fazer o ritmo. Porque o irmão Brana cantou no ritmo certinho, achei curioso isso. Falei para o senhor um dia desse, cantou no tempo certinho, então dá para acompanhar. É country, entendeu? Agora, se você realmente não tem consciência disso, não tem mal nenhum. Eu creio assim. Então, pastor Cleomário, né, todos os pastores do plenário, eu não vim trazer uma coisa extraordinária nem nova. É um ponto de vista de um cristão, né? Um irmão que está aprendendo também e que tem muito a aprender, mas assim, que eu percebo dessa forma, que o espírito errado entra no nosso meio, mas ele não chega e aparece, ele está vindo. Então cabe, por exemplo, permita citar seu nome, nós temos aqui o irmão Elcio, que é o nosso pianista lá da igreja. Se ele vai trazer um hino novo para a igreja, ele tem que ter responsabilidade de onde ele está trazendo aquilo. Porque, irmãos, tem grupos denominacionais no nosso país, pervertidos, eu conheço muitos deles, que faz questão de pegar a pior coisa que tem no mundo e fazer uma versão, pôr uma letra falando do sangue de Jesus, coisa assim que mexe profundamente com a gente, e entrega nas nossas mãos e nós consumimos aquilo como Vai sim. Eu já estou fechando, as últimas palavras desse. Então, com certeza, essa fonte, ela tem que ser examinada. Porque, irmãos, se for só pelas batidas, só pelo ritmo, ninguém vai entender isso. Sabe, pastor Clamar? Ninguém vai entender. Por quê? Porque, irmãos, entre nós, a cultura brasileira, ela já é pobre em conhecimento. O ensino geral já é pobre. Agora, em música é minoria, em artes, não é? Eu acredito, a única igreja que eu conheço que quase todo mundo é música é de Congonhal, né? Mas é culpa do pastor Zita, ele ensina música para todo mundo, né? Mas é a única. Mas a maioria não é, tem 1, 2 irmãos. E esses irmãos não são responsáveis por, às vezes, fazer uma coisa que não deveria, se ele não tem consciência. Mas é aquilo que eu disse, a inconsciência, todos nós temos inconsciência, mas temos discernimento do Espírito Santo. Eu acho muito lindo aquilo que o profeta falou. É lógico que tudo que nós falarmos aqui não tem como resumir no que ele disse. Ele é o ponto de partida e seria o ponto final. Mas, por exemplo, quando o irmão Brana disse que ele ficaria com os velhos antiquados hinos,
velhos, irmãos, e antiquados, os hinos da época do profeta eram os hinos da noiva da época, porque antes do irmão Brana, era Wesley, a era, aquela Filadélfia, né? Foi uma das eras que mais compôs esses hinos. Sossegai, Castelo Forte é um pouco antes, mas também. Então, é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje nos últimos dias. Entendeu? Agora, o mesmo profeta que deu esse conselho, ele fala, você não enterra seu talento. A Bíblia fala. Então, se nós temos o nosso talento para servir o Senhor, vamos servir, com certeza. Nós temos, quem falou ontem, nós temos galardão de profeta, né? Na música nós temos galardão de profeta. Eu tenho experiência, conheço experiência, irmãos, de cura divina, através de hinos tocados na igreja, tocados, solados. Certo? Por quê? Porque aquilo é dirigido pelo Espírito Santo. A irmã Florence, né? Que durante o culto do irmão Brana, ela saiu no espírito, dançando no espírito, o piano continuou tocando. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, essa mesma unção é que tem que estar em cada um de nós que prestamos esse serviço. Se os irmãos tiverem alguma pergunta e eu puder ajudar, Começou lá em Mogi das Cruzes e concluiu nisso aqui. O irmão vai ler uma escritura. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como os tesouros escondidos o procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Deus abençoe, irmão Carlos.